Olá, que bom te ver aqui no canal da Videoteca Texto da Teciteca Virtual do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó. Neste vídeo vamos apresentar o acetato, uma fibra têxtil manufaturada artificial, cuja matéria-prima é obtida da natureza. Você lembra do vídeo sobre a viscose? Ainda não assistiu? Então clica no link na descrição ou no card aqui em cima. Lá você vai descobrir como a manufatura das fibras artificiais começou. O acetato é um dos tipos de rayon, obtido a partir da matéria-prima celulose, que pode ser obtida da polpa de algumas madeiras e do linter do algodão. Ora, então se o acetato possui a mesma matéria-prima da viscose, o que os torna diferentes? Vamos comparar. José e Carlos são amigos de faculdade. E cada um deles mora em um apartamento diferente na zona sul da cidade. Ambos têm uma cozinha e nela tem goma de tapioca, tem ovo, manteiga, queijo e sal. José e Carlos precisam tomar café da manhã antes de ir para a faculdade. José faz uma tapioca, frita um ovo com manteiga com mais uma pitada de sal, adiciona queijo e coloca dentro da tapioca. Carlos, por sua vez, coloca a goma em um recipiente, mistura com ovo cru e uma pitada de sal. Põe um pouco de manteiga na frigideira e dessa mistura faz uma crepioca, como chamam os nutricionistas, finalizando com uma fatia de queijo dentro da crepioca. José e Carlos tinham as mesmas matérias-primas, mas utilizaram métodos diferentes para preparar o café da manhã. Da mesma forma, a viscose e o acetato possuem a mesma matéria-prima, mas os procedimentos para obtê-los são diferentes. E isso é o que torna essas fibras diferentes, com aspectos diferentes, propriedades e características diferentes e finalidades diferentes. Agora que você já sabe que o que diferencia as fibras de viscose e acetato são os processos de obtenção, vamos conhecer como o acetato é obtido. Pela definição usada na Portaria número 221 de 2017 do Inmetro, o acetato é uma fibra proveniente da celulose na qual entre 74% e 92% dos grupos hidróxilos são acetilados. Mas o que é celulose? O que são grupos hidróxilos? O que significa quando esses grupos hidróxilos estão acetilados? Para compreender essa definição, voltemos aos primórdios da química. A celulose é um carboidrato presente nos tecidos dos vegetais, dando rigidez e firmeza às plantas, consistindo em até 50% da composição da madeira. Através da extração e modificação desse carboidrato, é possível obter diversos produtos, dentre eles as diversas fibras de rayon. Mas o que é carboidrato? Os carboidratos também são conhecidos por glicídios ou açúcares. Eles são formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio com a seguinte fórmula geral: CH2O repetido N vezes, onde N é maior ou igual a 3. O nome carboidrato refere-se ao hidrato de carbono, que são átomos de carbono ligados às moléculas de água na mesma proporção. Pode-se classificar os carboidratos em 3 principais grupos. Nos monossacarídeos, sua estrutura é uma cadeia de carbono linear e simples. E dependendo do número de carbonos que possui, recebem subclassificações: trioses para moléculas com 3 carbonos, tetroses com 4, pentoses com 5, hexoses com 6 e assim por diante. Dentre os exemplos mais comuns está a glicose, que representa as hexoses. Os oligossacarídeos são formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos, sendo denominado de disacarídeo aquele oligossacarídeo formado pela união de 2 monossacarídeos. Um dos principais exemplos é a maltose, que é formada pela união de 2 monossacarídeos de glicose. É um dos principais elementos da cerveja.
E os polissacarídeos são formados por 10 ou mais monossacarídeos. A celulose é um polissacarídeo formado por inúmeros monossacarídeos de glicose, sendo a molécula orgânica mais abundante no planeta. A fórmula da celulose é C6H10O5 repetido 10 vezes ou mais. A celulose é uma sequência linear de unidades de D-glicose unidas por uma ligação glicosídica beta-1,4, que pode ser quebrada pela enzima celulase. Agora que você já sabe o que é celulose, vamos esclarecer o que são grupos hidróxilos e o que significa quando esses grupos hidróxilos estão acetilados. Em química, os grupos hidróxilos ou hidroxilas são formados por um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. É uma molécula de água com uma deficiência de um átomo de hidrogênio, representada então pelo radical OH-. A molécula de celulose é repleta por grupos hidróxilos. O ácido acético é formado por um grupo metil CH3, ligado a um grupo ácido carboxílico COOH, resultando em CH3COOH. O acetato é produzido pela esterificação dos íons H+, das hidroxilas, com grupos acetilas. Esses íons H+, estão presentes nos carbonos 2, 3 e 6 do anel aromático da celulose. Na reação de esterificação, o grupo hidroxila OH- do ácido acético é eliminado, formando o radical acetilo. Ao mesmo tempo, a celulose elimina o íon H+, de uma hidroxila para ocorrer a união com o radical acetila, formando assim o acetato de celulose, que é um éster, e por isso a reação é de esterificação. Os dois componentes eliminados, OH- e o H+, vão formar a molécula de água, que é um subproduto da reação. E assim, as moléculas de ácido acético vão perdendo os grupos hidroxila e formando os radicais acetila, ao mesmo tempo que as moléculas de celulose vão perdendo os íons H+, e reagindo com os grupos acetila, formando acetato de celulose e água, até chegar à saturação. Quando atingir o percentual entre 74% e 92% dos grupos hidróxilos da celulose acetilados, o composto é formado em material sólido, matéria-prima para a formação da pasta base para se obter a fibra de acetato. A partir destas soluções, fiam-se fibras sem fim, fibras cortadas e fibras ocas, dentre outros tipos especiais. Até então, obtemos o composto sólido que dará origem à pasta base. Mas como os filamentos e as fibras são formados? Em um misturador, o acetato de celulose sólido é dissolvido em acetona aquosa por 12 horas, podendo nesse estágio ocorrer a coloração da massa. Ao final, é obtido o colóide de acetato, uma solução viscosa. Após o repouso, o colóide é filtrado e ocorre a extração do ar para evitar defeitos no processo seguinte. Na extrusora, uma bomba volumétrica força o colóide a passar pelas fieiras. A coagulação dos filamentos não ocorre por banho de ácido sulfúrico e sulfato de sódio em solução como na viscose. Para a formação dos filamentos de acetato, a solidificação ocorre na fiação por fusão, ou seja, em uma câmara de 4 a 6 cm de altura, ocorre a evaporação do diluente, que é a acetona, numa corrente de ar quente de temperatura entre 50 e 70 graus Celsius. Ao sair da câmara de evaporação, os filamentos sofrem o alongamento necessário para consolidar sua estrutura. Para se obter as fibras curtas, basta cortar os filamentos. Quanta informação interessante, não é? Depois de todo esse caminho percorrido, vamos aprender quais propriedades essa fibra apresenta. Com relação às propriedades e aplicações das fibras e filamentos de acetato de celulose, da mesma forma que a viscose, o acetato perde sua resistência quando molhada, e por isso recomenda-se que as peças de acetato sejam lavadas apenas à mão,
sem o uso de lavadoras ou secadoras. Outras propriedades que podem ser destacadas são a estabilidade dimensional e a resiliência das fibras, em virtude de serem termoplásticas, ou seja, deformam-se apenas com o calor. Por isso, ao passar as peças de acetato, apenas um calor brando é suficiente, sem a necessidade de vapor. Entretanto, exatamente pelo mesmo motivo de serem termoplásticas, não podem ser passadas com temperatura excessiva, pois pode ocorrer sua deformação definitiva e inclusive sua extinção. Por isso, nada de passar as peças com ferro muito quente, pois pode derreter as fibras e formar um buraco na sua peça. O acetato é utilizado em composição com a viscose para produzir a tão famosa seda javanesa. Por não absorver água, é uma fibra usada na fabricação de guarda-chuvas. O acetato também é usado em forros, tecidos para vestidos e roupas finas, mas não favorece o conforto. Gravatas também podem ser feitas de acetato. Apenas com aproximação à chama, a fibra funde. Por isso, mais uma vez, cuidado ao passar ferro na peça. Em contato com a chama, queima apresentando fusão, ou seja, a fibra se derrete. Após o contato com a chama, continua a queimar e a se fundir, exalando odor de vinagre. Durante nossa pesquisa, encontramos que alguns autores distinguem as fibras artificiais em fibras artificiais de celulose regenerada, como o cupro, o liocel e a viscose, fibras artificiais de ésteres de celulose ou de celulose modificada, como o acetato e o triacetato. Recebem esta classificação por haver modificações estruturais nas moléculas de celulose, como é o caso do acetato que acabamos de ver. E por fim, em fibras artificiais de alginato, cuja fibra de mesmo nome, alginato, se encaixa nessa distinção. E para quem não conhece o alginato, é um componente que pode ser extraído de algumas algas marinhas. Lembrando que essa subclassificação não é ainda admitida pela norma vigente. Também encontramos que a fibra de acetato de celulose, quando pura, é utilizada na indústria têxtil. Quando misturada com outros tipos de fibras, é utilizada para fins técnicos ou para fazer filtros de cigarros. Outras formas de acetato podem ser encontradas em produtos como removedor de esmalte. O ácido acético, substância utilizada para a formação de acetato de celulose, como vimos, nada mais é que o vinagre doméstico comum, o produto da fermentação do vinho. Por isso, a fibra de acetato de celulose exala esse odor quando queimada. Se você gostou deste vídeo, dá o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Teciteca Virtual, a revolução têxtil chegou. Siga-nos no Instagram, @tecitecaifrn.caicó. Divulgue nosso canal da Videoteca Têxtil. Acesse nossa website www.ifrn.edu.br/teciteca. E para entrar em contato conosco, nos envie uma mensagem para o e-mail tecitecavirtual.ifrn@gmail.com. Direção, roteiro, produção e narração, mestre Tatiana Ferreira, engenheira têxtil. Revisão técnica, mestre Carlos Eládio, licenciado em Química, e mestre Henrique Batista, engenheiro têxtil.